Fala, guerreiros, essa correria da semana, né? Prova, como eu falei pra vocês, problema aqui na casa. Minha casa tá com alguns probleminhas aí no terreno. Falei pra vocês também, correria ontem não deu pra fazer o pré-jogo, mas estamos aqui falando pós-jogo aí do jogo do Flusão ontem. Goleada, time reserva, né? Os jogadores sendo analisados pelo nosso comandante Renato Gaúcho, que não tem muito tempo pra treinar. Em abril vai ter menos tempo ainda, né? A cada 3 jogos, aí o Fluminense tem 10 jogos em abril. Então, um jogo a cada 3 jogos, se a gente for botar, né? 30 dias, 3 jogos. Pouco tempo para treinar, pouco tempo para colocar a tática em dia, né? Então, ele vai conhecendo os jogadores, vai mudando pouquinho em pouquinho. Ontem tivemos um time totalmente alternativo, né? Com Samuel Xavier já na direita, porque não temos outro, né? O Guga está machucado, volta daqui a 3 semanas, praticamente um mês que ele volta, né? A lesão foi grau 2, 3 a 4 semanas. Fábio titular, né? É o único ali que jogou mesmo, com titular mesmo. Agora o Samuel virou titular novamente. Thiago Santos, Ignácio, Justin, né? O time que ele colocou a campo com Bernal no meio-campo. Um time bastante modificado. As peças do ataque também foram trocadas. Foi o Everaldo com o Keno, com o Serna do lado direito. O Ganso voltando a ser titular depois de muito tempo, né? Fazendo uma grande partida. E o Nonato, né? Voltando também a jogar agora com o Renato Gaúcho, ele que teve poucas oportunidades com o Mano Menezes também. Eu achei estranho, porque é um jogador que ele mas faz a mesma função às vezes do Martinelli. Não é por fazer a mesma função, ele é um jogador que complementa ali, né? Ele tem uma função tática diferente. Então acho que teoricamente valeria a pena testar mais o Nonato, né? Com outro tipo de formação. O time jogou bem, fez o que tinha que fazer, pressionou o São José, né? Time que faliu, né? Foi comprado por um brasileiro, tá voltando aí. Fluminense, acho que o time reserva bate muito, né, o valor do time titular do São José. Jogaram com tanta vontade, né? Sabiam que podiam ser goleados, né? Seguraram bastante o jogo, o goleiro fez grandes defesas. Tivemos muitas boas oportunidades, principalmente com o Keno, né? Que lembrou o apelido que a torcida dá para ele de Kenaldinho, né? Partiu para cima, botou na velocidade. É lógico que sabemos que pegamos um time totalmente inferior. Não será assim sempre, né? Contra times mais robustos, né? Principalmente os brasileiros, né? Mas ele fez o que tinha que fazer, partiu para cima, jogou. O Justin começou muito bem, como diz o Renato Gaúcho, né? Todo jogador que vem da base começa um pouco afobado, né? Ele teve um pouco de afobação, mas estava bem, porque estava ali do lado do Renato. E a gente via na transmissão o Renato várias vezes, né, conversando com o garoto, posicionando o garoto, para ele não ir à toa, não se desgastar demais, não correr sem necessidade. Outro que jogou muito bem, principalmente também na parte defensiva, né, que a gente acha que geralmente os garotos vão jogar muito ofensivamente. Ele foi bem na ofensividade também, mas foi muito bem atrás, cobrindo ali poucas vezes, né, nas chances que o São José teve no primeiro tempo. Thiago Santos se antecipou demais, né, nas jogadas, ganhou na maioria das bolas na imposição física dos atacantes do São José, bem na partida também. Samuel Xavier, o futebol dele de sempre, tranquilo, normal, apoiando bastante, né, que as jogadas foram muito pelos lados. Serna atuou bastante ontem, apoiando demais, criando chances pela linha de fundo. Peca um pouco, às vezes, nos cruzamentos, né? Ele faz bem a jogada, mas no quesito final ali de um cruzamento melhor, olhar a jogada melhor para fazer, ele pecou um pouquinho, mas criou bastantes oportunidades. E o Everaldo, né? Que ontem, né? Tudo bem, de novo, novamente, vou frisar muito isso, né? Para a gente entender que o time de São José era tipo a Águia de Marabá. Diante de um time extremamente mais fraco, ele fez o que tinha que fazer, um golaço de fora da área, depois um belo gol num lindo cruzamento do Samuel Xavier de voleio, né? Lembrou muito do Fred, né? Aquele voleio do Fred. Fez 2 gols, 2-0, ele procurou bastante o jogo, fez bastante o pivô, participou bastante das jogadas, brigou muito pela bola, né? Parece estar mais feliz agora, né? Com a chegada do Renato. Lógico, jogador que já trabalhou com ele, como Thiago Santos e Everaldo, né? E o Everaldo foi um pedido do Renato até no Grêmio, né, que não tinha conseguido. Então ele conhece bastante o jogador e ele sabe que o jogador precisa jogar. Foi o que ele falou até na entrevista coletiva. E 2 gols dá um ânimo para qualquer atacante, né?
Cria uma pulga atrás da orelha do Renato. O Renato tem o Cano, sabe das condições do Cano, né? Físicas, técnicas, sabe o estilo de jogo que o Cano joga, mas agora ganha um outro jogador, né? Para entrar com muito mais confiança, com muito mais vontade, brigando pelo seu espaço, que no caso agora é o Everaldo. Outras boas notícias do jogo de ontem, além do Thiago Santos, do Justin, né? Do Ganso, né? Além de eu não achar que ele fez um excelentíssimo jogo, lógico, a parte física ainda conta muito no Ganso, né? Você não vê o Ganso como ele era, correndo, voltando na marcação, mas jogou bem. Para um segundo jogo, depois de 70 dias sem jogar, jogou praticamente meia hora mais 20 minutos, jogou meia hora, um tempo mais 20 minutos, 60, 65 minutos, né? Tinha jogado meia hora no primeiro jogo contra o Bragantino, então ficou mais tempo em campo, pôde aproveitar mais, né? Até os espaços do time boliviano, já achou algumas bolas maravilhosas ali entre as linhas. Foi dele o chute que sai o gol do Serna no segundo tempo. Uma visão de jogo maravilhosa, passe de calcanhar para o Cano. É o Ganso que a gente conhece, né? Segurando a bola, marcando também, roubando bola. E a gente sabe que quanto mais ele jogar, mais ele vai se recuperar fisicamente, taticamente. E pro técnico, né, a gente já sabe que ele tem demais, né? Então isso aí é só ele melhorar taticamente, fisicamente, que o técnico vai evoluir como a gente espera, que a gente espera sempre do Ganso, aquele passe genial, né? Outro que também, pelo tempo de afastado, jogou bem. Então temos aí boas notícias, né? O Keno fazendo uma boa partida, o Everaldo fazendo gol, o Serna mais feliz, né? Além de eu achar que ele tem alguns problemas, mas ontem até esses problemas que eu acho que ele tem, que é um pouco de domínio de bola, a coisa do drible. Ontem ele recebeu várias bolas longas, dominando bem para frente, para ele mesmo, né? Não deixando a bola escapar, podendo fazer a jogada. No segundo tempo, o Renato, né, aos 20 minutos, resolve mudar o time, né? Tirou o Ganso, Samuel Xavier, né? Porque só tem ele, então poupou, né? O Fluminense já estava ganhando de 3-0, poupou o Samuel Xavier, Ganso, Samuel Xavier e Keno, né? Aí entraram Paulo Baier, né? Tô com Paulo Baier na cabeça. Paulo Baier, que eu acho uma das contratações mais fracas do Fluminense nos últimos anos, além dele ser esforçado, dele ter tentado, eu acho ele fraco, mas vamos lá. Paulo Baier entrou o Lescano, que a torcida estava querendo ver mesmo, e entrou o Hércules, né? O Renato conversou com o Hércules, pediu para ele fazer ali a lateral. Achei até que o Nonato iria fazer, porque o Nonato já fez isso, já jogou nessa posição ali, ajudando o Fluminense, né? Ele botou o Hércules ali. O Hércules é um jogador forte, né? Jogador, bom toque de bola, boa marcação. Não teve problemas ali em jogar ali, até foi muito ofensivo também, aproveitou os espaços também. Fluminense continuou tendo chance, Paulo Baier continuou tendo oportunidade pela direita de fazer as jogadas, teve um belo chute, passou rente à trave, dominou com a direita, bateu de esquerda. No final do jogo ele teve uma boa oportunidade, chutando cruzado, o goleiro fez uma bela defesa. É que eu acho um jogador, sei lá, eu não vejo ele ainda no patamar de jogar no Fluminense, né? Pode queimar minha língua, né? Mais para frente, jogando bons jogos, ajudando o Fluminense, né? Pelo lado direito ali, onde ele joga bastante. Mas eu não vejo ele, sabe? Não vejo ele ainda pronto para o time do Fluminense. Lescano entrou bem no meio campo, organizando o jogo, achando os passes, né? Fazendo as jogadas, tentando, procurando, correndo, ocupando os espaços do campo, tanto pela direita, pela esquerda. O Fluminense precisava muito disso, né? Que a gente tem um Ganso, né, que faz muito bem um outro tipo de posição ali no meio campo. Ele já é mais novo, então ele aparece mais, ele toca mais, ele se apresenta mais na frente dentro da área. O Lescano é uma boa contratação. Acho que com mais tempo de jogo ele vai aproveitar as oportunidades e render muito mais pra gente aí nesse ano aí de 2025. Lavega entrou também no segundo tempo, né? Lá pela esquerda, lá no mais pro final do jogo, ele entrou ali no lugar do Serna, né? O Serna, quando o Keno saiu, foi para a esquerda, Paulo Baier veio para a direita, o Serna saiu, Lavega entrou, e quem entrou também foi o... Falta um que eu esqueci, que entrou junto com o Lavega. O Cano
Pô, como é que eu vou esquecer? O Cano entrou, né? O Cano entrou, o Bernal que fez uma excelente partida, não falei do Bernal, né? Ia esquecendo do Bernal e não podia esquecer, porque o Bernal é um jogador que eu ainda acho que está em adaptação, né? Ainda acho que falta um pouquinho dele, mais força na marcação. Ontem a gente não teve esse parâmetro todo que o time era fraco, mas uma coisa que eu adorei no Bernal ontem, que ele fez muito bem, foram as roubadas de bola no ataque. O Bernal roubou muita bola no setor ofensivo, ajudando muito na marcação lá na frente, o que ajuda o Fluminense lá atrás. Porque quando você rouba essa bola no campo de ataque, você está muito mais próximo do gol, criando muito mais perigo para o adversário e tirando seu perigo da sua área. E essa foi uma jogada que o Bernal fez muitas vezes ontem. Deu 2 chutes fora da área de esquerda, tudo bem, ele queria tentar também o golzinho dele, né, num jogo que estava mais tranquilo. Para mim, jogadas erradas, né? Ele tinha outras opções, mas ele roubou muito bem várias vezes a bola, e numa dessas roubadas de bola ele deixa o Cano sozinho, não tinha nem tocado na bola o Cano. Primeira vez que ele toca na bola, ele dá um drible com o corpo, ajeita o corpo, fuzila 4-0, um golaço do Cano. Depois uma bela jogada do Fluminense, numa outra roubada de bola, Nonato rola no Cano, Cano de letra, volta no Nonato, Nonato bota na frente, cruza pro Cano sozinho, fazer o 5º gol, o 2º dele, 5-0, o Fluminense ainda teve outras oportunidades, né? O La Vega fez um cruzamento perigoso também ali no final do jogo, o Justin teve cãibras, né? Então o La Vega também ajudou na marcação ali no finalzinho do jogo. É um jogador que se doa muito, tem habilidade, o La Vega, né? Dá para ver que ele tem habilidade. Ele ontem não rendeu tão bem quanto o final do jogo contra o Fortaleza, que eu acho que ele foi bem mais habilidoso, que ele tentou as jogadas, deu chapéu, fez 2 cruzamentos, mas normal, né? Vai tendo oportunidades, vai mostrando seu futebol. Eu acho que com esses 2 jogadores do Fluminense tem muito a crescer, né? O La Vega e o Lescano. Né? Perdemos o Isaac e o Riquelme, que vão ficar um tempo fora, né? Também seriam 2 bons jogadores para o Renato ter ali nas pontas do campo, e o Isaac ali no meio, né? Brigando posição. Bom jogo dos considerados reservas, né? Até porque Fábio, Samuel Xavier, Ganso, Keno pode virar titular, né? Temos jogadores ali, Bernal, né? A gente fala os reservas, mas que foram testados, né? Na zaga aí o Freire está brigando para perder a posição. Então ontem tivemos o Ignacio jogando bem, junto com o Thiago Santos. Um deles podem voltar a ser titular junto com o Thiago Silva. Então temos algumas opções agora para o Fluminense para a temporada. É lógico que tendo oportunidade no mercado fluminense, eu acho que precisa, né, de um centroavante, mais um centroavante de área, ali para brigar com o Cano e Everaldo ali. Eu, por mim, traria um titular. Traria um para ser titular, mas eu acho que a gente já precisa de um. Eu acho que o Cano não vai aguentar a temporada inteira, por mais que ele tenha feito 13º gol, acho que na temporada, 14º, em 18 jogos. Eu acho ainda que a temporada é muito longa, ele vai sofrer um pouco até pela idade, né? O Everaldo também não pode ser o único centroavante. Temos jogadores de lado, mas falta alguma coisa ainda nessa equipe do Fluminense, né? Ganhando o Bernal aí como primeiro volante, você bota o Martinelli na sua posição, né? Tenta de repente fazer um esquema diferente, usando o Bernal, Martinelli e o Hércules, ou o Bernal, Martinelli e o Nonato, com o Ganso preso ali no meio campo, um ataque com John Arias e Cano. A gente pode mudar devido aos jogadores que temos, né? O elenco que temos, mas ainda falta algumas posições. Na lateral esquerda, o Fuentes está fora, mas aí ganhamos mais uma opção aí com o menino. Tudo isso é bom, né? Porque teremos um Mundial no meio do ano, bastante jogos até o Mundial, né? De repente poder poupar, né? Tá classificado na Sul-Americana, já dá para poupar ali, né? Nos jogos que vão anteceder ali ao Mundial de Clubes. Tudo isso o Fluminense tem que pensar para uma temporada gigantesca. Domingo já tem jogo pelo Brasileiro. Vamos pegar a equipe do Santos, que não vem bem assim nesse início de Campeonato Brasileiro, mas é um jogo difícil. Se tiver a volta do Neymar, fica mais difícil ainda, né? Um jogador extraordinário, né? Então, para o futebol brasileiro, nível lá em cima. E teríamos essa preocupação. Tomara que não jogue, mas se jogar, né? Então temos mais essa preocupação para domingo. É vencer em casa, fazer os 3 pontos, manter aí a sequência de vitórias aí que o Renato tem conseguido, principalmente em casa. Depois já saímos para jogar contra o Corinthians, aí já teremos alguns jogos complicados. Esse é o mês de abril do Fluminense, né? Copa do Brasil lá no finalzinho do mês, né? No dia 30 ou 1º, a data ainda não está certa, mas pode jogar ainda no finalzinho de abril.
Então o Fluminense tem muita coisa nesse mês de abril, tem que se preocupar com o elenco, né? Com o cansaço, né? Com os jogadores que estão à disposição. Tudo isso é uma preocupação para um ano inteiro. Mas sobre o jogo de ontem, perfeito. O que você achou? Eu achei um jogo tranquilo. Eu acho que o Fluminense é aquilo. Com times assim, o Fluminense tem que jogar assim mesmo, golear, fazer os gols, criar as oportunidades. Dependendo do time que está em campo, é superior. Tem um lado financeiro, o lado técnico, né, o lado estrutural de um clube grande, e fez o que tinha que fazer, como contra o Águia de Marabá. E eu confio nesse trabalho do Renato. É um trabalho devagar, né? A gente não vai querer cobrar dele agora, não tem como, até porque não vai ter nem tempo de treinar, né? Então já pegou o carro andando, isso é falha do Mário, né, do nosso presidente. E se tivesse vindo mais lá atrás, de repente depois do Carioca, já teria tido um tempo para ele treinar o grupo e mostrar um pouco do que ele queria, né? Mas não adianta reclamar, é mais uma rescisão que o clube vai pagar, né? Obrigado, hein, Mário? São 2 já esse ano, Fernando Diniz e Mano Menezes. Isso aí, o clube tá com dinheiro, né? Tá bom. Então tamo junto, gente. Mais um videozinho pro canal Guerreiro Tricolor, o verdadeiro canal da torcida tricolor. Eu não pedi, mas deixa seu like, inscreva-se, compartilha esse vídeo com os amigos. Vamos chegar aos 1.000 inscritos, me ajuda aí. E comenta o que você achou do jogo de ontem, o que você espera pro jogo de domingo. Tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo. Um abraço, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Tamo junto.